Gente, é muito importante a gente se informar, ter conhecimento para evitar desastres futuros. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho aqui desse livro No Jardim das Feras e depois eu vou comentar com vocês, tá? Logo aqui no começo, tem um trecho de um capítulo, O Homem por Trás da Cortina, que o autor vai relatando o caso de um americano que estava em 1933 trabalhando como médico em Berlim e ele foi preso pela polícia de Hitler para interrogatório. Só que o que fizeram? Chicotearam ele. Foi um negócio brutal. Ele ficou inteirinho em feridas e aí ele procurou o consulado americano para tentar voltar para os Estados Unidos. E quem atendeu ele foi o cônsul-geral dos Estados Unidos na Alemanha, o Messerschmitt. E depois que ele viu o estado que estava o rapaz e encaminhou ele, né, para os devidos procedimentos, ele escreveu para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, relatando o fato e como ele estava vivendo na Alemanha naquela época, ele percebia o clima e sabia que alguma coisa estava sendo preparada, alguma coisa tipo uma guerra. E ele não gostava do Hitler. E ele não conseguiu convencer os superiores dele da seriedade dessa situação. Mas escutem o que ele escreve. Com raras exceções, os homens que comandam este governo têm uma mentalidade que vocês e eu não conseguimos compreender. Alguns são verdadeiros psicopatas e em qualquer outro lugar estariam sob tratamento. Isso aqui foi escrito em junho de 1933. Hitler tinha acabado de subir ao poder. Ele estava, e esse livro, Jardim das Feras, o assunto de fundo desse livro é justamente isso, a dificuldade das pessoas que estavam na Alemanha, os americanos que estavam na Alemanha em 1933, de tentar convencer o governo americano, os seus compatriotas, da seriedade da situação que estava se formando na Alemanha. E o quanto isso é sério, se a gente pensar que devido que isso foi evoluindo, né, esse governo do Hitler até chegar às invasões e a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial morreram em torno de 80 a 85 milhões de pessoas, sendo que dessa quantidade toda, em torno de 50 a 55 milhões, a gente não tem, óbvio, o número certo, mas de 50 a 55 milhões de pessoas foram apenas civis, que morreram por fome, bombardeio, enfim, uma série de efeitos colaterais da guerra. Então se imagina se as pessoas tivessem parado para pensar melhor no que estava acontecendo e tomar uma decisão mais dura para impedir que Hitler tivesse tanto poder e conseguisse chegar a terminar os planos dele, né, que foi o que aconteceu, quantas vidas teriam sido poupadas. E aqui a gente pode pensar uma outra coisa também, a importância da prevenção. Porque quando você previne uma situação, você evita um desastre. Você não sabe qual grande seria esse desastre, porque ele não aconteceu. Mas veja, se a Segunda Guerra tivesse sido impedida de acontecer, veja quantos milhões de pessoas não teriam suas vidas destruídas. Daí a importância de não só a gente ler um texto, mas também fazer uma reflexão sobre o que está sendo dito ali e os acontecimentos, né, do passado e as reflexões disso no nosso presente.